Bem, gente, eu vou falar um pouco aqui com meus amigos do Facebook que ainda têm algum apreço por mim. Hoje aconteceram coisas que eu nunca esperava acontecer e também que é um percurso que percebo está se espalhando muito fortemente. Não sei se é uma ilusão minha por causa da mídia, Facebook, né? Ou se realmente é algo que está cometendo a nossa sociedade. Como todos sabem, na última madrugada, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, fez uma manobra política e aprovou, né, em uma instância, um projeto que ontem foi reprovado sobre a maioridade penal, né, fazendo com que jovens de 16 anos sejam julgados como adultos, tá? Ou seja, rasga-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros dispositivos legais, né? Rasga-se anos de discussões, debates, lutas de vários grupos sociais, ONGs. Por quê? Porque entende-se que esse jovem, já que ele comete crime, ele pode, né, pagar que nem um adulto, vamos assim pensar. Então vamos proteger a juventude, né, trabalhadora, branca, burguesa, e a juventude pobre, preta, das periferias, ela não vai ter essa chance. Não é somente esse argumento que me incomoda. O que me incomoda, inclusive, foi alguns comentários fruto de ódio e de uma incompreensão muito grande do que está sendo trabalhado. Bem, eu vou comentar com vocês os dois casos, né, de intolerância que aconteceram comigo no Facebook hoje. Ambos os casos tiveram como sujeitos ex-alunas, né? Então, no primeiro, uma ex-aluna postou uma foto de um deputado comemorando a aprovação, nessa última madrugada, do projeto que aprova a redução da maioridade penal. E eu fiz, evidentemente, um comentário, né, dizendo que é lamentável isso ter acontecido. E a pessoa foi super agressiva, me xingou de tudo que é coisa e não compreendeu em nenhum momento o que eu estava falando, né, dizendo que eu estava julgando ela. Então é meio insano isso, né? O segundo caso foi de também uma ex-aluna em que eu comentei uma postagem em que estava escrito: estou certo ou estou errado sobre a maioridade penal? E eu falei que eu estava equivocado, evidentemente, porque o post, na postagem, no caso, não tinha nenhuma informação que pudesse garantir pra gente algum tipo de opinião, né, mais centrada em fatos, em dados, etc. E eu novamente coloquei, não, a pessoa está equivocada. E a aluna foi extremamente deselegante, extremamente, sabe, conservadora, no pior nível que essa palavra pode ser, né? E no máximo burra mesmo, né? Ela não tinha o que comentar, dizendo apenas que era a opinião dela. Então, gente, sabe, agora estamos no reino das opiniões, né? Onde a sua opinião é a que vale, e vale inclusive matar outra pessoa pela sua opinião. Nossa, que mundo é esse que a gente está vivendo, hein? Eu gostaria de falar com você, que é a pessoa que está agregada ao meu Facebook. Meu Facebook, ela tem pessoas que de alguma maneira passaram pela minha vida e de alguma maneira eu fiz sentido na vida dessas pessoas. Então, quando eu comento alguma coisa, que quase eu não comento nada, mas esse tema mexeu tanto comigo que eu passei a discutir esse tema com as pessoas, não impondo a minha vontade, porque quem já me conhece sabe que eu nunca impus a minha vontade às outras pessoas. Agora, quando elas apresentam argumentos que são vazios e não tem nada a ver, eu sou incisivo e digo que a pessoa está equivocada, está errada, e que ela precisa repensar e precisa estudar aquele tema. Então, gente, o que eu estou percebendo é um monte de gente que não estudou, que não tem contato com o tema, nunca parou para pensar sobre o tema, dando opiniões como se fossem conhecedoras. Desculpe, mas esse não é o tipo de postura que eu penso ver todos os dias, porque eu abro meu Facebook todos os dias. Então já vou adiantando que se vocês tiverem alguma opinião sobre a maioridade penal e não quer que eu comente nada, por favor, me bloqueia, por favor, me exclua, por favor, viva longe de mim e por favor, viva longe das pessoas. Porque esse tipo de pensamento não é um pensamento que agrega, é um pensamento violento.
Quando eu penso que bandido bom é bandido morto, eu não estou vendo toda uma situação social que está por trás disso, que construiu isso. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte, que uma opinião, ela vale mais do que anos de estudo. Gente, opinião não é um machismo. Vamos aqui entender o que é uma opinião, tá? Ensinar o beabá da opinião. Opinião não é um machismo, não é, eu acho que é determinada coisa. Não. Opinião é quando você escolhe um tema, um objeto de estudo, geralmente é um tema polêmico, né, um objeto de estudo, se informa sobre aquilo, tem informação e estudo sobre aquilo. E aí você cria, baseado em argumentos, dados, uma opinião sobre aquilo, tá? O que eu vi muito é que as pessoas estão dizendo que veio um bandido, assaltou minha casa, matou meus parentes. Gente, eu já tive parentes que foram agredidos, familiares que já foram assaltados de diversas formas. Eu já fui assaltado com arma de fogo e em nenhum momento eu fico aqui dizendo que a insegurança deve ser motivo para a redução da maioridade penal. Por quê? Porque a insegurança pública não é motivo suficiente para a redução da maioridade penal, né? A insegurança pública, ela tem como motivo, ou motivos principais, N fatores. Então, são várias coisas que acontecem para se produzir a insegurança pública. Inclusive, um fenômeno midiático, a televisão produz nas pessoas essa sensação de insegurança, né? E em nenhum momento eu estou aqui defendendo a redução da maioridade penal como solução para esse problema, como está sendo vendido para a sociedade, como se a redução da maioridade penal fosse resolver os problemas de criminalidade que nós temos no Brasil, porque quem pratica crimes no Brasil são menores de idade, sabe? Então, parece que não é bem assim, e depende muito dos crimes. Então, eu não quero me estender muito nesse tema, mas é de uma desinformação muito grande o que as pessoas estão postando no Facebook. E em nenhum momento elas querem conversar porque as opiniões delas é que valem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que está acontecendo uma inversão muito grande. As pessoas estão achando as coisas e não estão estudando sobre aquilo, não estão se informando sobre aquilo. E isso é preocupante porque elas estão cometendo atrocidades, estão cometendo levianidades, sabe? Estão falando besteira. E isso é preocupante porque eu sou um educador e eu vejo pessoas que foram minhas alunas falando essa besteira, né? Falando essas atrocidades. E isso de certa forma, inconcebível quando a gente pensa que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em uma diversidade muito grande e não apenas a minha visão de mundo é a que importa. Muita gente sabe que eu posto milhares de coisas, frutos do que eu considero certo e algumas coisas frutos do que eu considero errado também, porque eu mostro para as pessoas o que está em evidência, mas em nenhum momento eu digo que as pessoas não devem comentar, não devem dizer que não gostaram, não devem dar sua opinião, por mais equivocada que seja. Se as pessoas não fazem isso, não tenho responsabilidade. Agora, se elas fizerem, elas têm que, novamente, estarem abertas para que elas possam escutar a opinião do outro, o que, evidentemente, não acontece. Então, por favor, hoje eu tenho 30 anos, é o dia 2 de julho de 2015, é o dia da independência da Bahia. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Então, a estrofe do hino 2 de julho, ela é exemplar para a gente estar pensando o que fazer, né? E o que eu estou pensando o que fazer, no caso, com o meu Facebook, que não vai mais estar agregando pessoas que, de certa forma, estejam espalhando o ódio. Então, quem eu não quero no meu Facebook? Eu não quero pessoas preconceituosas, eu não quero pessoas machistas, eu não quero pessoas homofóbicas, eu não quero aquelas pessoas neopentecostais que acham que só porque acreditam em Deus, né, elas têm a razão de tudo, né, porque existem várias outras religiões no mundo, existem várias outras posturas.
tanto religiosas quanto não religiosas, e existem bilhões de pessoas no mundo que adotam essas diversas posturas. Então, quem não gosta da diversidade humana, quem não preza pela diversidade humana, desculpa, mas quem não tem esse valor, eu não quero estar próximo, tá? Eu não quero nem estar conversando, porque são pessoas que carregam um ódio e um desejo de morte muito grande, e essas duas coisas eu busco me afastar. Sou a favor do casamento igualitário, eu sou a favor da maioridade penal como está hoje, eu sou a favor do fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a favor que as pessoas parem e pensem e estudem. Sou a favor da educação, acima de tudo. Então, num país em que cada brasileiro lê 1,7 livros, em que milhões de brasileiros passam pelo ensino médio e não aprendem matemática, não sabem ler algo, interpretar de forma, vamos dizer assim, suficiente. Num país em que nós temos tantas desigualdades, as pessoas não podem se furtar simplesmente usar o Facebook e dar a sua opinião. Particularmente, estou cagando e andando para a sua opinião, sem base, sem fundamento, baseada no achismo, na verdade, né? Que só espalha o ódio e a intolerância. Eu acho que esse tipo de coisa vocês deveriam ter vergonha de estar espalhando no Facebook. Estudem na hora de emitir uma opinião. Não emitam sua opinião porque você acha que é a mais correta. Porque, desculpe, gente, o que está acontecendo na sociedade não é uma partida de futebol em que tem o time a favor e o time contra. Nós vivemos numa situação muito mais complexa do que esse sistema binário do sou a favor, sou contra. Nós temos que passar e discutir. Nós temos que ser mais cautelosos no que a gente está trabalhando. Então, esse desabafo é um pouco para mostrar para vocês que estão agregados no Facebook, que se vocês não concordam com nada disso que eu defendo, por favor, siga em frente, me bloqueie, me desagregue ao seu perfil, para que eu não possa acompanhar mais as suas postagens, porque eu não sou a pessoa mais importante do mundo, mas eu sou uma pessoa que costumo ser incisiva naquilo que eu acredito, tá bom? Então, não sei se falei bem, eu estou muito indignado. Então, assim como o segundo sol de julho brilhou mais do que o primeiro, assim esperamos que nos próximos anos o sol brilhe mais do que todo esse obscurantismo que a gente está vendo nos últimos tempos, onde o Facebook é apenas um sintoma. Valeu!